A mim coube falar a respeito da união estável, dois pontos, autonomia privada. E esse texto, ele é já provocativo, porque será que nós temos realmente autonomia privada quando nós falamos em união estável nos dias atuais? E aqui a minha proposição é pensarmos um pouco a respeito desse instituto, sob a perspectiva histórica da união estável, de onde partimos e aonde estamos no momento atual. De que união nós estamos falando quando nós pensamos na união estável? Nós estamos falando daquelas uniões que são, por natureza, entidades familiares meramente informais, que afastam o laço do Estado, as formalidades do Estado, e que as partes querem criar a sua própria união ao seu modo e segundo as suas próprias regras. Nós estamos falando daqueles namorados que normalmente iniciam uma vida conjugal, primeiro sobre o hábito de morar juntos, para depois o que já era um namoro, né, já se tornou esse hábito de morar juntos, ou essa decisão de morar juntos, para depois realmente ter uma característica ou de um casamento ou mesmo a formalização de uma união estável, porque hoje a gente fala em formalização da união estável. Ou será que nós estamos falando de uniões que de alguma maneira almejariam o casamento, mas que por circunstâncias não eram possíveis de serem, esses casamentos não eram possíveis de serem realizados ou efetivados? Para pensar um pouco sobre isso, eu convido a gente fazer uma rápida digressão na história brasileira e de como nós concebemos a união estável. No cenário da formação brasileira, nós sabemos que a herança do nosso código é a herança portuguesa, né? Matriz eurocêntrica, daquela família aristocrática, daquela família proprietária. Esse é o direito que nós importamos, o casamento com uma série de formalidades, de solenidades e de regras, e principalmente com o registro. Mas a nossa sociedade também foi formada por indígenas, também foi formada pelas pessoas africanas, né, pelos nossos escravizados que nós tivemos aqui no Brasil, e isso foi dando esse caldo da sociedade brasileira. E é importante lembrar que neste momento da formação, né, da colônia do nosso país, nós tínhamos o casamento, sim, como aquele casamento realizado primeiro pela igreja, depois pelo Estado, mas nós tínhamos uma miríade de relações informais na sociedade, muito em decorrência da precariedade econômica e da falta de acesso de muitas pessoas ao registro civil. Então, essas uniões elas se davam de maneira informal. Lembrando que nesse Brasil agrário, nós tínhamos esse direito de matriz patrimonial e patriarcal, né? Então, a família era fundada pelo casamento, esta família era fundada pelo casamento, ela era formada só pelos laços consanguíneos, ela era indissolúvel e, portanto, a partir dela se estruturava todo o regime de filiação e todos os demais regimes de direito de família e também o direito sucessório, que nós temos reflexos até os dias de hoje. Acontece que nós chegamos, com o passar do tempo, pulando aí algumas décadas, em movimentos que transformaram essa sociedade, né? A década de 60, o amor livre, o acesso aos meios contraceptivos, os espaços de maior liberdade para as escolhas, se davam, obviamente, nos âmbitos da classe média e da classe média alta, que podia fazer, digamos, escolhas de afastar as pretensões do casamento e esse regime todo hierarquizado do casamento e a simbologia que também o casamento tinha na sociedade brasileira. Então, viver junto, morar junto, eram ares novos e refletiam a autonomia maior das pessoas de poderem fazer a escolha de como elas pretendiam constituir a sua própria vida e a sua própria família.
Mas nós também tínhamos, nesta mesma sociedade, o peso que as uniões informais carregavam. Uniões informais que se davam porque as pessoas não podiam se casar, porque nós tínhamos o desquite ali na década de 70 já. As pessoas com o estigma de que quando viviam amaziadas ou viviam juntas, carregavam, principalmente as mulheres, carregavam o estigma do concubinato, que colocava a mulher muito diferente da posição de uma esposa. O estigma social dos filhos, que não tinham os mesmos tratamentos, os mesmos regramentos daqueles filhos que nasciam lá no âmbito do casamento, e uma tutela do Estado absolutamente precária para essas uniões informais. Então, nós tínhamos aquelas uniões que vinham das escolhas, mas também essas uniões aqui, que eram uniões, digamos, de um segundo patamar, abaixo da ideia de um casamento. E esse fenômeno, então, ele tinha, por um lado, essas uniões livres, essas uniões estáveis, a escolha e a autonomia das pessoas, e, por um outro lado, a condição que essas pessoas se encontravam de não ter alcance ao casamento, seja porque eram vedadas a eles, sendo sempre uma tutela muito precária por parte do Estado. Pois bem, damos um outro salto e chegamos, então, até a nossa Constituição Federal de 1988 e o artigo 226, que traz para o texto constitucional, pela primeira vez, a ideia, ali no parágrafo 3º, que para efeitos de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Para os mais jovens aqui, talvez que não tenham vivenciado esse período, aqui já foi um motivo de grande embate. Primeiro, se celebrou muito o reconhecimento das múltiplas formas de organização da família. Então, nós tínhamos o casamento, tínhamos a união estável com status de entidade familiar, as famílias monoparentais, dando um acolhimento no tecido jurídico para aquilo que a gente vivenciava na realidade brasileira. Mas também tinha essa polêmica, essa ideia de a conversão dessa união estável em casamento. Na sequência, ali em 94 e 96, e toda uma polêmica antes disso, se essa norma ela seria autoaplicável ou não. Chegamos em 94 e 96 e o legislador infraconstitucional regulamenta, então, essa ideia do artigo 226 da Constituição, dando os requisitos daquilo que eles entendiam, o que entendia-se como uma união estável, primeiro com uma necessidade de um prazo, depois com os requisitos da durabilidade, da publicidade e da finalidade de constituição de família, assim como os efeitos, que eram usufruto, direito real de habitação, enfim, reconhecimentos mínimos, direitos previdenciários e reconhecimentos mínimos desses efeitos a essa forma também de organização da família. E chegamos, depois disso, de 94 e de 96, ao que nós temos atualmente no artigo 1723 e seguintes, né, do Código Civil, e eu dou destaque aqui ao 1723 e o 1725, que é o que nos interessam aqui para a nossa reflexão. É, portanto, reconhecida como entidade familiar a união estável entre, aspas, homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição da família. Aqui a gente precisa fazer menção à ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 do STF, que foi aquela que declarou a inconstitucionalidade, digamos assim, ou melhor, que permitiu as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Declarou a inconstitucionalidade, portanto, dessa distinção entre homem e mulher que temos aí grafado no texto. Mas aqui na sequência desse Código Civil, nós já temos impedimentos de quem não pode viver em união estável, nós temos os deveres de quem deve viver em união estável, a forma de conversão da união estável em casamento e a vedação do que se chama de concubinato, que seriam as uniões, digamos, clandestinas, né, paralelas e clandestinas.
Por sua vez, o artigo 1725, ele traz para dentro da união estável, já conceituada, portanto, a ideia de um regime de bens semelhante ao casamento, uma parcial de bens como uma tutela mínima daquelas pessoas que vivem em união estável, e faz uma ressalva muito importante. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as regras patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, aqui nós tínhamos, e temos ainda, no meu ponto de vista, a ideia de que as partes podem disciplinar a sua união estável nos aspectos patrimoniais, seja escolhendo a forma como vão ser afastadas as comunhões ou feitas as comunhões de bens. No entanto, a partir desses dois artigos do Código Civil, nós podemos dizer que nós temos uma clivagem da ideia da união estável, né? Então, tudo funcionava muito bem com o artigo 1723, junto aí com até o artigo 1725, porque aquela família que eu mencionei no começo, precária, com uma precária tutela do Estado, ou uma família que não tem acesso, não tem condições de formalizar a sua união por meio do casamento, tinha ali uma tutela, uma proteção do Estado e um regime de bens que garantia os participantes daquela união. Por um outro lado, também um espaço de maior autonomia privada desses companheiros que poderiam e que podem, por contrato escrito, e não está escrito escritura pública, está dito contrato escrito, regulamentar melhor os seus direitos e a forma como eles entendem que deveriam ser os efeitos patrimoniais dessa união. Me parece que se nós estivéssemos parado neste modelo aqui, nós ainda teríamos uma ideia de múltiplas organizações da família. Casamento com seus regimes e regras mais rígidas e a união estável nos dando aqui esse espaço de liberdade, esse espaço de autonomia, esse espaço de não intervenção do Estado. Tínhamos, portanto, uma ideia de escolha. Ou eu vou me casar, já com o rol pronto e segundo as regras do casamento, ou eu tenho aqui um espaço maior de liberdade para essa minha organização. Mas aí começou, né, uma ideia, primeiro, de se puxar uma tutela cada vez mais próxima do Estado em relação da união estável, aproximando-a, no meu ponto de vista, cada vez mais do casamento. Foi assim com o regime de bens, né, nós temos já decisões em todos os tribunais a respeito da questão da vedação, ou melhor, da imposição do regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos, como no casamento, tolhendo aí, portanto, um espaço de autonomia, e buscando cada vez mais essa ideia de uma matriz muito próxima do casamento. Por fim, chegamos nesse provimento 37 de 2004, que foi agora, recentemente, por uma lei de 146, um provimento 146 de 2003, absolutamente transformado, com inúmeras vedações, com inúmeros registros da união estável, que se pretendia que fosse tutelada, porém que se pretendia também que continuasse sendo um espaço de autonomia privada, mas me parece que a intervenção do Estado, e aqui é curioso, porque é um provimento do CNJ, quer dizer, tentando regulamentar, orientando os cartórios e os notários e os cartórios de registro civis, mas tolhendo a ideia e a liberdade das pessoas, no meu ponto de vista. Então, fala aqui esse provimento, basicamente, em três questões que antes nós fazíamos de maneira mais livre, para aqueles que tivessem interesse e assim quisessem. Lembrando que nós tínhamos já um regime supletivo, digamos assim, do regime de bens. Agora nós temos o termo declaratório do reconhecimento e dissolução da união estável, que não pode mais retroagir para o início da união estável. É curioso porque, na verdade, o casamento, sim, ele começa a vigorar a partir daquele momento para frente, para o futuro. Mas a união estável, ela é uma realidade que vai se conformando no tempo. As pessoas não chegam hoje e falam, bom, nós vamos viver em união estável a partir de agora.
Muitas vão vivendo e depois, por alguma razão, ou previdenciária, ou imposto de renda, ou seguro de vida, ou clube, ou por desejo mesmo, precisam muitas vezes regulamentar essa união. E aí acaba que não se pode voltar para o início da união, ou regulamentar de modo, por exemplo, esticando um regime de bens para o início daquela união. Ainda que as partes tenham vivenciado esse regime de bens entre elas, absolutamente de separação, por exemplo. E o STJ vem exatamente nessa linha. Não, posso escolher o regime de bens daqui para frente, quando eu faço o reconhecimento da união estável, mas não posso mudar em relação ao passado, quando eu tenho um reconhecimento pretérito. A alteração do regime de bens, que antes também poderia ser livremente feita pelos companheiros, agora encontra uma vedação legal nesse provimento, e ele também regulamenta a ideia da conversão da união estável em casamento. Por fim, nós temos o problema da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, que eu concordo, era uma excrescência do Código Civil, mas que nos levou para um outro lugar de prisão, né? Deixando essa ideia de que o companheiro é também um herdeiro necessário e, portanto, tolhendo aqui onde a gente tinha um espaço maior de autonomia, a forma como esses companheiros também querem organizar e regularizar a sua sucessão. Então, a pergunta que eu me faço aqui, caminhando já para o meu encerramento, será que nós estamos falando ainda em diversidade de formas de organização da família, diversidade de união estável e casamento, ou será que a união estável virou um puxadinho do casamento, com todos os impedimentos, regras e formalidades, tolhendo de forma absoluta aquilo que era um respiro e um exercício de autonomia das pessoas, em prol, o que é mais curioso, de uma patrimonialidade onde a gente pode exercer com mais autonomia, impondo regras e um regramento talvez excessivo, justamente para aquelas famílias que antes não tinham acesso ao casamento por conta do seu regramento, agora se veem imersos numa união estável, também excessivamente regrada.